Olá, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o estudo da variação de pK em moléculas derivadas de ácido octanoico e benzoico por meio de simulação no Can Compute através do Games. Eu sou a Carlaine e o meu grupo também é composto pelo Gustavo e pela Lígia. Bom, para iniciar um pouco o nosso trabalho, eu vou introduzir e relembrar os conceitos de pK e Ka e também sigma de Hammett. Bom, aqui temos a reação genérica de dissociação de um ácido por HA em meio aquoso, em equilíbrio com H+, também em meio aquoso, e A- em meio aquoso. E aí a gente tem que constante de equilíbrio, ela vai ser dada por Ka igual à concentração de H+ vezes A- sobre HA. E a gente tem que Ka é a constante de acidez e que ela vai medir a força de um ácido. Porém, geralmente ela é expressa pelo negativo do seu logaritmo, que é o pKa. Então, é menos log de Ka. E quanto menor o pKa, mais forte esse ácido vai ser. E agora a gente tem o sigma de Hammett, que vai nos fornecer uma correlação dos dados experimentais. E essa relação vai nos transformar os dados quantitativos em qualitativos. E aí a gente tem que o sigma de Hammett ele vai predizer o efeito do substituinte na acidez do componente estudado, pois o valor de sigma vai depender das características e da posição que o substituinte vai estar na molécula, né? Então, a gente tem que uma correlação linear de energia livre vai estudar a correlação de constantes de velocidade ou de equilíbrio, para a gente trazer como um exemplo, né? A gente tem a correlação entre constantes de velocidade de K e K0, e também as constantes de equilíbrio K e K0, que é igualmente a log de K sobre K0, igual a sigma de log K sobre K0, igual a sigma de alfa. E agora um pouco sobre a motivação, que ela foi para poder prever o comportamento do pK de uma molécula por meio das simulações realizadas no GAMES, também no Can Compute, de forma a evitar resíduos e desperdícios em ensaios de novas moléculas ou de moléculas já conhecidas ou existentes, né? Dessa forma, a gente pode realizar análises através de resultados numéricos e de interesse para estudos e pesquisas, sem desperdiçar novos componentes, etc. Agora, falando um pouco sobre as moléculas utilizadas, nós pegamos o ácido octanoico e fomos adicionando duplas para ver o comportamento do pKa. Essas são as derivadas da molécula do ácido octanoico com as duplas. E aqui o ácido benzoico, aqui é só a dissociação dele, né? E aqui a molécula que de fato utilizamos, né? A gente utilizou o flúor, o cloro e o bromo em orto, meta e para. Aí em meta, né? E em par. Bom, falando um pouco agora da metodologia relativa a gente utilizou o ciclo termodinâmico para obter essas constantes de equilíbrio que a gente vai utilizar no cálculo do sigma de Hammett. Primeiramente, a gente utilizou esse ciclo termodinâmico para obter essas variações de energia livre de Gibbs em diferentes processos. A principal seria a desprotonação do ácido em meio aquoso, só que a gente não poderia obter ele de forma direta. A gente obteve por meio do ciclo. Primeiro obtendo a energia livre de solvatação do ácido, né? No caso, o inverso, né? O valor negativo dessa solvatação do ácido protonado. A gente teve também a solvatação do ácido na forma desprotonada, na forma de H+, e A-, indo do vácuo até o aquoso. No caso, é a variação dessa energia na forma direta, né? Solvatação do H+, a gente obteve da literatura. A gente obteve também a solvatação, quer dizer, a desprotonação do ácido em vácuo, né, diretamente, e a energia livre de desprotonação do ácido em meio aquoso, a gente obteve por meio da combinação dessas variações de energia livre calculadas nesses outros processos do ciclo termodinâmico, como mostra essa equação abaixo, né? Que é o ΔG global, né, do processo, seria a soma dos outros três que a gente obteve.
Bom, para isso, a gente utilizou o GANES, né, do Can Compute, fazendo cálculos com base nas moléculas protonadas e desprotonadas. Primeiramente, a gente colocou a estrutura da molécula, fez uma Optimization em PM6, e após isso a gente fez os cálculos de Single Point Energy, do 631G mais B3VIP em água. Dessa forma, a gente obteve as variações de energia livre do ácido protonado e desprotonado é, indo do vácuo para o aquoso, e também as energias em vácuo. Além disso, a gente também calculou o single point energy, utilizando thermodynamics, mais PM6 em vácuo, e a gente obteve, assim, as entropias da molécula protonada e desprotonada. Utilizando as energias da molécula protonada e desprotonada em vácuo, e as entropias também obtidas, a gente obteve a energia livre de Gibbs, como uma aproximação para utilizando a energia mais RT menos T vezes a entropia, para os dois casos, né? Desprotonado e protonado. Em seguida, nós utilizamos todas essas variáveis para o cálculo do ΔG em vácuo, e no fim, né, a gente utilizou todas essas outras variações de energia livre e a variação de energia livre do H+, que a gente obteve na literatura, para o cálculo do ΔG da desprotonação do ácido em água, né, em aquoso. Bom, a gente utilizou alguns modelos para os cálculos, né, do Ka e do sigma. Primeiramente, é a equação que a gente já falou, né, o ΔG é da desprotonação do ácido em meio aquoso, que a gente calculou anteriormente. A gente utilizou a relação entre ΔG e a constante de equilíbrio, né, que é ΔG menos RT ln é a constante de equilíbrio. E isolando o K, a gente consegue obter, assim, a constante de equilíbrio para esse processo de desprotonação em meio aquoso, em função do ΔG calculado e da temperatura, que no caso seria temperatura ambiente, né, 298,15 kelvins. Kelvin. E o sigma de Hammett é basicamente o menos log da constante de equilíbrio obtida para a molécula, desprotonação da molécula do ácido modificado sobre a molécula original, né, que seria ou o ácido octanoico, no caso dos duplos, ou o ácido benzoico, no caso dos substituintes em ortometa e para. Falando um pouco dos resultados do ácido octanoico, do efeito das duplas, a gente vê que tem um aumento, né, da acidez, né, como mostra, né, zero a gente tem a molécula original, né, o K do ácido octanoico sobre o K do ácido octanoico, menos log de um que é zero. Condição de uma dupla, a gente tem um aumento da acidez, né, como mostra o aumento do sigma de Hammett. A adição de duas duplas, por outro lado, tem um efeito negativo, né, diminui a acidez, o que não era muito esperado, né, teoricamente seria para aumentar a acidez. E por fim, com três duplas, a gente tem aí um aumento expressivo aí da acidez da molécula, né, com as três duplas. E nesse caso a gente não conseguiu achar dados da literatura para comparar. Mas a gente tem aí um aumento da acidez. Com relação ao ácido benzoico e o efeito do substituinte, primeiro a gente vai ter aí o efeito do flúor. Inicialmente a gente tem uma diminuição da acidez, né? Uma molécula com flúor em órbita é menos ácida do que o ácido benzoico. Em seguida, em meta, a gente tem um aumento da acidez. Em par, a gente tem um decréscimo, né? Os dados em preto são calculados e em vermelho são os dados da literatura. A gente vê até em Norton uma discrepância, mas depois em meta começa a ter um comportamento mais próximo, né? De queda da acidez de meta para para. Para o cloro, por outro lado, a gente tem um aumento constante da acidez indo da molécula original em orto, meta e para, que é muito discrepante com a literatura, né? Até orto tem um aumento, mas depois, teoricamente, seria para decrescer.
mas o que a gente obteve foi um crescimento constante. Já para o bromo, a gente tem um comportamento um pouco mais parecido. Em orto, a gente tem um crescimento, né, da acidez. Quando vai para meta, ele tem um decréscimo, né, como mostra os dados da literatura, né, tem uma certa correlação. Só que em para, ele cresce de novo a acidez, fugindo um pouco do esperado, com base nos dados da literatura. E agora falando um pouco é, do efeito do substituinte em si, em ortometipara, com relação ao flúor, cloro e bromo, a gente obteve esses dados, né, esses gráficos. Em azul a gente tem o orto, em vermelho o meta, em verde o para, a bolinha é o calculado e o X na literatura. Para o caso do substituinte orto, tem um comportamento um pouco mais se distanciou, né? Por exemplo, em flúor a gente tem um decréscimo da acidez. Em cloro e bromo, para o cloro e para o bromo a gente tem depois um aumento. E na literatura é um comportamento diferente. Ele começa a crescer e tem um comportamento aproximadamente constante do cloro para o bromo. Já para o meta, e é o que mais se aproximou, né? Como a gente pode ver, tem um crescimento, né, na molécula original até o flúor, e depois do cloro para o bromo, um comportamento aproximadamente constante, seguindo aí a literatura, muito parecido. Já para o para, já tem uma certa, um pouco diferente, mas o comportamento segue também um pouco a tendência, né? O crescimento da acidez do ácido benzoico até para o flúor. Quando chega em cloro, tem um crescimento e em bromo ele fica aproximadamente constante, seguindo um pouco aí também a literatura. Então, em orto, a gente tem uma discrepância, em meta e em para já tem uma certa correlação com a literatura, mais parecido o comportamento. Por fim, os dados retornados para a gente, os dados numéricos, foram bem discrepantes dos relatados na literatura, e com isso a gente viu que a análise mais efetiva foi em termos qualitativos e não quantitativos, porque ele seguiu a tendência descrita na literatura, quanto mais ácido, maior o sigma de Hammett. Então, esse comportamento deu para visualizar, né, nos gráficos, mas ele teve um erro quantitativo significativo. Aqui são nossas referências bibliográficas e a gente agradece vocês terem assistido até aqui.